Olá, aula 2 sobre Moisés. E, na verdade, não é sobre Moisés, é sobre você e sobre mim, about me. O que aconteceu com Moisés é um exemplo, para nós é uma guiança do que acontece conosco, do que Deus faz, porque Deus ele não muda, né? Ele se move, mas ele não muda, ele tem o mesmo jeito de agir. Então, quando nós conhecemos a sua maneira de agir e reagir, nós vamos produzir muito melhor, nós vamos ser muito mais efetivos na Terra. Tá? Então, lá, se quiser abrir ou ligar a tua Bíblia aí em Êxodo, capítulo 3, vamos dando continuidade, falando aqui de quatro estações, né, de quatro níveis, quatro sentidos que Deus usa para nos transformar de um pastor, a um libertador. Todos nós fomos chamados para ser libertadores. Todos nós somos chamados, hoje, em Cristo Jesus, se você está em Cristo, tá? Uma coisa é Cristo estar em você, e outra coisa é você estar em Cristo. Se você estiver em Cristo, você é um profeta, você é um libertador, porque nós somos o corpo de Cristo, body of Christ, ok? Então, vamos lá. Recapitulando, o Cronos, que é o nosso dia a dia. Vocês vão entender por que eu estou falando isso. Deus entra, depois tem o Kairos, depois tem o Ola, depois tem o Aion. Tá? São quatro tempos, ok? Então, nesse primeiro tempo que a gente falou hoje, está no Cronos, está no nosso tempo cronológico, na nossa rotina diária, tá? Vamos lá. Livro de Êxodo, capítulo 3, vou ler do versículo 1 em diante, tá bom? Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Tá? Então aqui, primeira coisa, se você quer ter um chamado em Deus, presta bem atenção nisso. Deus não chama desocupados. Deus sempre chama pessoas que estão ocupadas. O pescador estava pescando, o pastor estava pastoreando. Entende? Deus não chama vagabundos. Deus não chama pessoas que se escondem atrás de uma situação para tentar ter um benefício. Presta bem atenção no que eu estou falando para vocês. Isso é muito sério que eu estou falando para vocês. Você tem que estar fazendo alguma coisa para Deus olhar para você. Tá entendendo? Então, e é o que é interessante, né? Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, ou Monte Sinai, o monte de Deus. Uma outra questão também. Ninguém tem ministério independente. A gente tem que estar sempre ligado o Monte Horebe, o Monte Sião, significa o lugar em que você vai receber instrução. Qual é o lugar que a gente recebe instrução hoje? É no corpo de Cristo. Estão entendendo? Momentaneamente, podemos ficar sem estar congregando, mas porque você está numa transição, você está passando por uma situação específica. E outra, não é você quem escolhe o Monte Horebe que você quer frequentar. É Deus que mostra para você para onde você deve ir. Porque você tem que estar na igreja que Deus te mandou ir, para Ele, desse lugar, falar com você. Obrigado, Deus. Está entendendo? Você não tem que... aquela igreja que ela tem umas mulheres bonitas. Eu vou lá para a igreja porque ela tem uns meninos bonitos. Eu vou para a igreja porque ela tem um pastor bonito. Né? Eu vou para aquela igreja porque tem ar-condicionado, porque tem cadeira, porque tem... Não, tem que ser o Monte Sião da sua vida.
Estão entendendo? Lá em Atos capítulo 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e do alto veio a unção do Espírito e... Entende? Ah, não, eu vou esperar Deus falar comigo aqui, fora do Monte Horebe, entendeu? Você vai ouvir, Deus fala para você, volta para o Monte Horebe para eu falar com você. Deus vai mandar um anjo para você, volta para a igreja. Que Deus fala consigo no seu corpo. Deus tem a sua maneira. Em Romanos 12, 2, diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então conhecereis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para o vosso viver. Há 3 níveis da vontade de Deus: a boa, a agradável e a perfeita. E produzirá 30, 60 e a 100. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Israel, confins da terra. Está vendo? Tudo com Deus ele é processual. E ele vai expandindo. Na proporção que nós vamos obedecendo, automaticamente Deus irá em nós expandindo a nossa área de governo. Porque a nossa área de ação estará proporcionalmente ligada à nossa área de obediência. Ok? Então, primeira coisa, trabalhe para não ser peso para ninguém. Ok? Nada de ficar aí na cama, aí, prostrado o dia inteiro, esperando que alguém vai te dar dinheiro. Levanta daí, rapaz. Entendeu? O trabalho é ruim, eu faço um trabalho que eu não gosto. Mas tem que ser feito. Entendeu? Até que Deus te levante, até que Deus te revele. Faz a sua parte. Ok? Então vamos lá. Quando a gente fala essa questão, né? Deus faz coisas simples. E a maioria das coisas de Deus, que são extremamente espirituais e fundamentais, geralmente ela tem uma capa de simplicidade. Símbolo do tabernáculo. O tabernáculo era uma obra tremenda de riqueza. Mas por último ele mandou colocar em cima do tabernáculo uma capa de texugos, que é aquele animal marítimo, que tinha aquela pele acinzentada. Então assim, se você olhasse do alto, ia misturar com areia. Eu acho que parece muito com a pele humana, né? Eu acho que como se Deus olhando de cima, ele viria a humanidade. Porque a nossa espiritualidade está dentro de nós, porque é Cristo em nós, dentro de nós, é que é a esperança da glória. Então as coisas de Deus, as riquezas, a glória de Deus, aquilo que Deus tem de precioso para você, geralmente está escondido na sua rotina diária. Que nem Paulo. Paulo, antes de ser um portador das epístolas paulinas, ele tinha uma profissão, que era levar cartas de autorização. Ele era um xalia. Agora é interessante, quando você traduz o nome xalia do hebraico para o grego, vira apostolos. Tá? Então ele já estava numa profissão, ele só não tinha a direção correta. Muito do nosso dia a dia fala a respeito da eternidade de Deus, que está escondido dentro do nosso dia a dia e nós não percebemos. Você lembra do pai de João Batista, Zacarias? Ele estava dentro do seu ofício. Dentro do seu ofício, ele estava dentro da casa de Deus, na época que era a casa de Deus, né? Aí Deus fala com ele, e terás um filho, e será João. Estão entendendo? Então, Deus vai falar conosco dentro da nossa rotina. Isso é o primeiro estágio, que nós chamamos do Cronos. É quando Deus está ali, a glória dele está ali, naquele ambiente, para se manifestar no tempo seguinte. Até a próxima aula. Tchau. Glória a Deus por isso, Pai. Muito obrigado.